Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje na bancada aqui essas duas joias aqui, dois rádios da marca Nacional, são modelos idênticos, tá? É o RX1494W. Olha só, que rádio bonito. É da época que faziam aparelhos aí para durar bastante tempo, né? Bom, o cliente passou em frente da nossa loja, perguntou se a gente consertava esse tipo de aparelho, porque ele não viu ninguém aqui em Colatina que conserte isso, tá? Já pesquisou em diversas eletrônicas aí e todo mundo é categórico em dizer que não, tá? É muito difícil de conseguir peça. E realmente eles estão certos. Hoje em dia as empresas aí elas querem mais praticidade, né? Que um aparelho não fique tanto tempo em bancada e que o técnico também não tenha muito trabalho. Não é viável, tá? A gente ter muito trabalho procurando peças e às vezes procurando defeito aí para tentar consertar. Ainda mais esse tipo de aparelho aqui que já não é fabricado há bastante tempo, tá? Esses aparelhos aqui são da década de 80 ainda, se não me engano. E são da época que a Panasonic era nacional. Então, bastante tempo, né? E é difícil, tá, conseguir componentes para ele. Não é fácil e quem tem desses aparelhos aqui, cuide bastante deles, porque hoje em dia você não encontra mais tanto nacional quanto Panasonic. Esses rádios aqui estão ficando escassos aí, estão desaparecendo. Dois rádios gravadores muito bons para a época, tá? Mas tem alguns probleminhas que com o passar do tempo vai acontecendo, né? Capacitores estufados, tape deck vai travando, engrenagens dos tapes aí vão quebrando e outros probleminhas a mais que vai dando nesses aparelhos. Então, é um servicinho aí que a gente requer tempo, paciência, cuidado para ter um resultado aí no final. Bom, vamos conhecer essas duas joias raras aqui e depois ver o que está acontecendo com eles? RX1494W Nacional, uns aparelhos bonitos, tá? Eu tenho aqui na minha coleção dois deles, ficam lá em cima, lá no cantinho. Aqui eu acho que talvez vocês não veem. Se não me engano, um é desse modelo aqui ou similar a esse, tá? Depois eu vou pegar eles lá, a gente vai dar uma olhadinha também. Bom, o que está acontecendo com esses aparelhos? Primeiro vamos conhecer, né, o aparelho. É um radiogravador, um tape deck aqui, tapezinho muito bom, tá, para a época aí, muito resistente, não dava muito problema. E era um xodózinho de quem queria escutar as rádios de noite, né, com esse carinha aqui que se ouvia. Esse daqui tem três faixas, tá? FM, MW e SW. Além de ser rádio gravador, aqui em cima tem um controle de tonalidade, tá? Volume, aqui do lado sintonia. Ele tem entrada de microfone e uma saída aqui, ó, para alto-falante externo e a tomadinha quadradinha dele. O aparelho está bem bonitinho, bem conservado. A alça aqui, ó, tá frouxa, mas a gente dá um aperto aí, ela volta no local. Tem a antena, que isso é coisa rara de se achar nesses rádios hoje em dia. Tá bonitinho o gabinete dele. Vamos ver se já vazou pilha aí no passado. Olha, tomada. Tomada quadradinha, será que é original? Não sei se é original. Mas olha só, parece que nunca funcionou na pilha esse daqui. Muito bonitinho. Tem algumas marcazinhas, ó, parece que escorreu acetona aqui dentro. Ou álcool, né? Aqui também já tem um desgastezinho. A serigrafia aqui em cima tem alguns desgastes. Tem até aqui, ó, uma etiqueta de quem consertou pela última vez, foi em 2008. Eletrotec. Essa oficina aqui não tem muita coisa para falar dela não, tá? Eu sei quem é o sujeito ali. E tem esse daqui, ó, que é o segundo aparelho deles. Muito bonito também, tá igual o primeiro aqui. O primeiro tá mais limpo, o segundo aqui tá com o visorzinho mais fosco, mas a portinha aqui, ó, não tem o desgaste que a de cá tem.
A marquinha aqui também, ó. Essa daqui tem uma marca, parece que foi queimado. Em cima tá bem igual. A antena tem um trincadinho aqui, ó, na parte da antena. É o mesmo rádio, tá? Mesmo modelo, tudo. Tá bonitinho. Esse daqui a alça tá um pouquinho mais firme. E vamos ver esse daqui se já vazou pilha dentro. Também não, ó. Tudo certinho. Parece até que nunca funcionou na pilha. Aqui tem 2 parafusos colados. Tem que saber o porquê desses parafusos aí. Bom, falado isso daí, vamos aos defeitos dele. Vamos começar por esse daqui, que foi o que ele trouxe primeiro, tá? Depois ele veio e trouxe esse daqui. Ele comprou um para tirar a peça para colocar no outro. Esse aparelho aqui, ele já foi para uma manutenção aí, só que ele tá chiando o potenciômetro e a sintonia dele tá chiando bastante, tá? E o tape aqui, ele trouxe até uns rolinhos pressor que diz ele que da última vez que ele mexeu nesse aparelho, o técnico aí falou que tinha que trocar esses rolos aí. Então, a gente vai dar uma olhada depois, vai ligar ele para ver como é que tá. Esse daqui diz ele que não funciona o tape, não liga e quando liga funciona 1 segundo e desliga. Provavelmente capacitor, transistor com problema. Esses aparelhos davam muito problema nos transistorzinhos ali e também nos capacitores, tá? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos testar eles aí. Vamos começar pelo que ele trouxe primeiro aqui, que é esse que está funcionando em termos. Então eu vou ligar ele aqui na tomada e a gente já volta aí. Vamos lá então, já aproveitando que esse daqui estava com a tomada dentro dele, a gente vai ligar ela aqui, ó, e vamos ligar aqui. A câmera quase caiu aí, tá, pessoal? Aí, vamos lá. Aqui em cima tem FM, AM. Esse barulho não era para dar, tá? Isso aqui é potenciômetro. Pelo jeito que ele tá travando aqui, tá? Que eu tô girando, ó. Ele dá umas travadinhas, ó. Ele fica tropeçando. Pode ser que já sofreu com óleo, tá? Tá vendo? Óleo que faz eles tropeçarem assim, porque esfrega plástico com plástico e faz isso. Mas vamos ver, tá aqui em FM. Vamos tentar sintonizar alguma coisa. Sua roupa vai cair, mas o seu choro não. O seu choro não. Vou levantar aqui a antena. A gente não pode deixar muito tempo. Música. A gente procurar uma outra rádio aí. Os radinhos aqui era complicado. A recepção deles. Convidei meu eu de cozinha no garçom. Você não sai da minha cabeça. Bom, pessoal, tá pegando as rádios aí, mas tá embolando tudo quanto é rádio aí, tudo junto, tá? Na mesma frequência aí.
Isso é crítico, tá? Capacitores dão muito esse tipo de problema nesse aparelho aqui, faz isso daí. Esse daqui ele quer ver também a fita, se está funcionando. Eu tenho duas fitas aqui. Divibane. E essa daqui é aquela fita magnetizada ruim, nossa. Vou colocar essa daqui. Vamos ver se toca, né? Não posso tocar muito tempo, porque vocês sabem, né? Ó, tá girando. Aqui tem que botar em tape. Bom, tá tocando. Eu acho que essa era a última música dessa parte. Opa. Saudade de quando a fita tinha lado A e B, né? As músicas, né? Tinha lado 1 e 2. Bom, tá funcionando? Tá. Mas o tom dele aí tá muito grave, parece muito... muito rouco, né? Muito grave. Vamos ver aqui se está adiantando e retrocedendo a fita. Tá, e muito bem. Tá bom. Só que para de tocar, né? Tem fita. Eu gostava desses tapes aqui por causa disso, tá? Você adiantar a fita, você apertava o botão, ó, mesmo com play, ele adiantava. Não tinha muita dor de cabeça. Agora, para retroceder aqui, ele não fazia, né? No caso, ele teria que desarmar aqui. Ele não está desarmando. Ó, para frente vai, para trás não. Mas tá bom, né? Um tape dessa idade aqui tá funcionando. Esse aparelho tem mais de 40 anos, tá? Então... ruidinho clássico de aterramento. Tem um barulhinho de aterramento lá no fundo. Uma cheirinha assim, ó. Tzzz. É aterramento, tá? Bom, o tape aqui tá funcionando bem. O rádio tá embolando as faixas. Crédito da Móveis carnê próprio e parcela. A gente tem que ver aqui esse capacitor variável também, os capacitores aí, como é que tá desse aparelho. Já trabalhou muito, tá, esse aparelho, então pode ser esse daí um dos causadores dos defeitos dele. Mas o tape aqui tá bonzinho. Deixa eu só fazer um teste aqui. O rolo pressor dele tá liso, mas ainda tá bom, tá? Tá com uma forcinha boa aqui. Acho que ainda aguenta um caldo. Ele trouxe 2 rolos pressores, tá? Pra gente colocar no aparelho e fazer um teste aí como é que vai ficar. Bom, feito o teste aqui nesse, vou fazer o seguinte, eu não vou abrir ele agora não. Eu vou fazer um teste aqui no outro, vamos ver como é que ele tá. Vou colocar esse de lado, tirar a tomada aqui. Deixa
Deixa eu colocar vocês aqui. Ó. Realmente. Funciona alguns segundos e para. Vocês viram? Deixa eu desligar ele aqui. Será que está sintonizando nesse tempinho? Vamos ver. Deixa eu botar aqui em FM. Parou. Material de higiene e limpeza. Utilidade. Tá vendo? Fica pouquinho tempo e desliga. Isso aí é coisa simples, parece capacitor, tá? Supermercado Três Irmãos, no centro da cidade, ao lado da casa. Já pensou em ter tudo na palma da sua mão? Com a iFood, seu desejo é entregue. Tá vendo? O tempo tá aumentando. Outros mercados, farmácias e muito mais, sem sair de casa. Baixe agora mesmo o app do iFood. Agora ficou bem mais tempo. iFood é tudo pra mim. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude. Mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é... Bom, já vimos aí que o rádio tá ruinzinho. Vamos ver o tape, né? Eu não vou colocar minha fita aqui por enquanto, não. Ih, já tô ouvindo aqui, ó. O motor tá girando, mas aqui dentro não tá girando nada. Então pode ser correia, alguma coisinha assim, né? E tá bem travado, tá? As teclas aqui estão complicadas. Olha lá, tá subindo devagarzinho agora. Bom, esse aparelho aqui, pelo que eu tive testando aqui, parece estar melhor do que aquele ali, a não ser pelo tape, tá? Agora teria que tentar decidir aqui qual dos dois que a gente vai abrir primeiro aí para olhar. Acho que eu vou tirar no par ou ímpar. Vamos ver qual aí. Bom, pessoal, eu vou começar por esse daqui, vamos ver o que está acontecendo nele aí e vamos ver se a gente consegue resolver. Bom, vamos lá preparar então aqui para a gente poder estar abrindo esse aparelho, né? Deixa eu fechar a antena dele aqui. E quanto menos a gente usar isso aqui, melhor, né? Esse aparelho é bem simplesinho de abrir, tá? Primeiro, tirar o knob. E agora a gente vai com a chave Phillips aqui. Acredito que são 5 ou 6 parafusos. Três. Minha chave perdeu o magnetismo dela. 4. São 5 parafusos, tá? Aqui. Vamos lá, agora a gente vira ele para frente de novo. E pronto, aberto, ou melhor, abrido. Bom, o aparelhinho tá bem bonitinho por dentro, tá? Tá bem limpinho. Olha o tape, parece que nem mexeram no tape. Bem bonito mesmo. Desenhar aqui, escrever as cores do fio.
Tem alguns capacitorzinhos aqui que tá feio, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu acender. Olha só, esse capacitorzinho aí tá um pouquinho feio. Aqui tem alguns outros capacitores meio estranhos. É capaz até dele funcionar, tá? Tem até a data aqui, ó, dentro dele que eu achei, olha só. É do motor, tá? Mas, deixa eu ver aí. 7,5 volts. 2 de outubro de 86. Isso aqui é bom manter, tá? Depois eu vou colar ele aqui de novo. A gente está fazendo inspeção visual aqui, tá, pessoal? Todo aparelho que vocês forem abrir aí é bom fazer uma inspeção visual primeiro. Tem defeitos que entregam logo de cara qual é o problema. O que acontece nesse aparelho aqui? Eu tô sentindo aí que é mais capacitores, tá? O problema dele. A gente poderia estar testando um por um esses capacitores e os que tiverem ruim aí ou tiverem mais ruinzinho, né? Trocar. Aqui, ó, o rolo compressor. Até que não tá feio não, tá? Tá um pouquinho liso. Oh meu Deus, essa câmera desse telefone meu aqui é complicado. Aí, ó. O rolo compressor tá um pouquinho liso mesmo. Mas o cabeçote, ó, tá limpinho. Na verdade está quase tudo limpinho. Olha só os capacitores. A gente tem que dar uma olhadinha aí melhor neles, como é que tá a situação deles. Esse carinha aqui, ó, que muitas vezes é o danadinho aí que atrapalha tudo na gente, tá? Eles dão um problema, você já não acha mais com tanta facilidade, tá? Vamos ver o potenciômetro. O potenciômetro tem vestígio de óleo, tá? Tá todo lubrificado, chega a estar brilhoso aí, ó. Acho que na câmera não vai dar para mostrar direito, mas isso daí já é um ponto negativo. Qualquer coisa a gente vai ter que fazer pedido de potenciômetros novos para botar nele, tá? Mas o radinho tá bonitinho, tá íntegro, não tá muito feio não, tá? Vou fazer o seguinte aqui, eu vou tirar essa placa e vou começar a testar esses capacitores aí, um por um. Vamos ver se melhora um pouquinho. E também verificar como é que tá por baixo, né? Para passar lá pro cliente. Porque a gente tem que passar um orçamento antes. Pelo menos um pré-orçamento aí. Para o cliente não se assustar, né? Então, eu vou ver se eu acho os potenciômetros antes de tirar tudo aqui. Para já passar para ele. Tem que trocar. Esse capacitor variável aqui, a gente vai ver aí como é que está a situação dele, se precisa trocar mesmo ou não. Mas eu acho que aqui é um pouco mais capacitores mesmo, tá? Então eu vou fazer um pré-diagnóstico aqui e um pré-orçamento lá para passar para ele, antes da gente começar o serviço aqui. Tá bem bonitinho, tá? Eu acho que vale a pena aí a gente trabalhar na manutenção dele. Eu fiz aqui um pré-diagnóstico, um pré-orçamento do que talvez a gente precisará gastar, tá, para fazer a manutenção desse aparelho aqui. O que eu verifiquei aqui é o potenciômetro, vestígio de óleo, então tem que substituir os dois. Essas chaves aqui também, elas estão contaminadas com óleo, mas não tem problema, tá? Estão funcionando. Se você usar sempre aí, elas não oxidam por causa do óleo. Essa daqui também, do tape aí do gravador, tá com vestígio de óleo. E o capacitor variável dele, ele tava chiando, tá? Mas eu dei uns apertozinhos aqui e alguns puxões ali, ele voltou a funcionar. Ele só tá um pouquinho pesado aqui, ó, no final de curso. Provavelmente é isso daí que tá fazendo raspar, mas aqui é mais lubrificação. Acredito que se usar bastante aí, ele volta a funcionar também.
O que mais me pegou aqui nesse aparelho foi o potenciômetro, tá? Esse potenciômetro aí a gente não tá achando para substituir. A gente consegue botar um outro, só que vai ficar sem o suportezinho de trás dele, tá? Esse é um potenciômetro para ficar em pé no aparelho. Ele falou assim que não precisa substituir o potenciômetro, mesmo estando com óleo. Ele vai esperar os potenciômetros morrerem primeiro, aí depois talvez ele faça uma adaptação. O cliente me pediu aqui então para só mexer aqui, só substituir o rolo pressor aqui, ó, do tape. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo me ver. Só substituir esse rolo pressor aqui do tape. Ele mandou um, tá até dentro de uma sacolinha aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Ele comprou esses rolos pressores aqui, ó, já tem um tempinho, tá, diz ele. Desde que o técnico condenou esses rolos ali, ele procurou e achou esses daqui para comprar. Se ele achasse o potenciômetro aí, seria uma mão na roda, né? Vamos ver se esses rolinhos aqui são para esse aparelho mesmo. Ele comprou dois, ó. Não sei se são, né? Mas são novos. Tem aí, ó, o QR Code, as informações dele. O que eu vou fazer? Eu vou retirar aqui e a gente vai tentar substituir aí e ver se resolve o problema. Vamos lá, eu acho que aqui não tem muito segredo. Vou só dar uma olhadinha aqui. Vou tirar essa molinha. E aqui, ó, ele sai. Saiu facinho, tá? Só puxar a molinha para cima e retirar. Agora eu vou tentar aqui ver se eu consigo colocar o outro aqui, se é do mesmo tamanho ou não. Deixa eu só desligar esse rádio da tomada para a gente poder trabalhar. Vocês estão conseguindo ver aqui? Tirar isso daqui. Hoje está meio escuro aqui, né? Realmente, ó, o rolo pressor tá bem liso, ó, chega a tá brilhando, tá vendo? Já gastou com o tempo. Olha o outro aí como é que é fosco. Então, vamos lá tentar substituir. Deixa eu ver para qual lado que ele sai aqui. Acho que ele sai para lá. Então a gente vai forçar ele aqui para ele sair o pininho para lá. Deixa eu ver se eu tenho uma chavinha aqui, alguma coisa que eu consiga fazer isso. Tem tanto tempo que eu não trabalho com tape deck, assim, trocar rolo pressor, que eu nem sei. Realmente é pra cá. Só que eu tenho que ter uma chavezinha bem fininha aí para empurrar isso. Vou tentar com a ponta aqui, ó, do multímetro. Eu acho que eu vou tentar forçar ele pelo outro lado, tá? Forçar ele daqui pra lá, ó. Aí a gente puxa ele e tira. Isso, ó. Ficou mais fácil, né? Aí, tiramos aqui, ó, o rolo pressor. É bem semelhante, tá? O outro aí, ó. Então vai dar certo. Vamos ver se a largura, né, é igual. Não é que é. Será que a manutenção desse daqui vai ser tão fácil assim?
Bom, pessoal, parece que é igual, tá? Só que eu tô sentindo um leve peso aqui nele. Esse daqui parece que é um pouquinho menor. Se essas borrachas aqui não forem milimetricamente do tamanho certo, costuma dar problema, tá? Ainda mais quando eles ficam velhos, eles encolhem um pouquinho também. Bom, mas aqui tá girando, ó. O que eu vou fazer? Eu vou voltar ele lá pro tape e a gente vai fazer um teste aí, ver como é que tá a situação dele. Vamos lá. Vou levantar vocês um pouquinho aí. Ó, quebrou um pedacinho do aparelho. Na verdade já estava colado com o Super Bond. Mexi aqui, ó, no cantinho. Soltou o pedacinho. Esses plásticos antigos aí é complicado, tá? Bom, espero que dê certo aí, né? Vamos fazer o teste aí. Vou botar a fita de novo. Tape. Vamos dar um play antes. Bom, parece que tá bom, hein? Bom. O cliente aqui também, ele reclamou que o som tá um pouco grave nessa fita aqui, não tá um som de qualidade. Isso daí são ajustes, tá, que a gente consegue fazer aqui e resolve esse problema aí. Deixa eu... Aqui é a parte mais grave. Eu tô girando o botão aqui, ó. Só que eu não posso tocar muito essa música, né? Então, vocês já viram, né? Eu vou ver aqui se eu tenho uma outra fita pra gente testar melhor, porque é meio arriscado aí eu testar nessa fita aqui, que ela tem muitos direitos autorais. Mas o rolinho impressor funcionou certinho. Deixa eu ver aqui se eu encontro outra fita. Achei uma de 46 minutos. Essa fita tá ruim. Eu tenho que gravar umas fitas, deixar aqui guardada, botar uma frequência certinha. Na verdade, minhas fitas, elas estão todas, parece magnetizadas, então não tá funcionando muito bem. Deixa eu ver, tem mais uma aqui. Essa daqui foi o Luiz que me deu, Arautos do Rei. Vamos ver. Também parece que tá chorando. Ela tá amassada, ela tá com um pininho aqui dentro, ó, quebrado. Então vai ter que ser nessa daqui mesmo a gente ajustar o áudio aí. Porém, pessoal, eu vou mostrar como é que faz, mas eu tenho que tocar a fita e ajustar, tá? O cabeçote ele tem um parafusinho aqui com a mola que ajusta, tá, o grave, o agudo, para o cabeçote tocar na pista certinho aí. E é esse ajuste aí que a gente vai fazer, coisinha simples.
Deixa eu pegar uma outra chavinha aqui. Quando for fazer esse ajuste, não utilizar chaves imantadas, tá? Essa é a única dica aí que eu dou para vocês. Eu vou botar o som aqui o mais agudo que eu puder. E vamos ajustar. Nessa fita aqui tá muito boa o áudio, tá? E eu acho que já ajustou, tá? Bom, certinho, tá? O som ficou bem melhor aí. E quando a gente termina de ajustar isso aí, é bom dar uma gotinha de esmalte em cima do parafuso, tá? Que é para ele não ficar girando. Então, só para travar ele. Olha lá. Bom, pessoal, então, nesse daqui, menos mal, né? O cliente não quer gastar nele, diz que está funcionando. Tem alguns capacitores sim esgotados nele, mas como ele usa diariamente aí, ele nem percebe isso não, tá? Mas futuramente aí, se ele quiser, a gente faz esse recap aqui no rádio dele e também tenta adaptar ali um potenciômetro, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui o potenciômetro. Esse potenciômetro aí, ó, é um potenciômetrozinho de 10K, mas infelizmente aí bem difícil de achar, tá? Eu sondei aqui com os meus fornecedores, ninguém tem. Se tivesse, a gente fazia pedido aí, substituía e esse rádio aqui ia funcionar 100%. Bom, agora o que eu vou fazer nesse aparelho aqui é voltar o pedacinho aqui dele que quebrou. Esse plástico é bem velho, tá? Então ele é quebradiço mesmo. E eu estava observando aqui, ó, já tem uma emenda na portinha. Tem um araminho aqui também enrolado. É o normal desses rádios, tá? Infelizmente, com o tempo aí vai destruindo tudo. Colei a etiqueta aqui também. Então agora não solta mais, dá para marcar aí a data do aparelho ainda por muito tempo. Esse daqui eu vou fechar então e a gente vai partir lá para aquele rádio lá. Bom, então agora vamos partir aqui para esse rádio que funciona alguns minutinhos e para. Vamos abrir ele também. Só não posso confundir aqui as tampas e parafusos porque eu deixei o outro aberto que ele está secando. Uma pecinha lá que eu colei com Super Bond, aquela lateralzinha, né, que tá quebrada. Em pleno 2016, aparecer 2 rádios desses daqui pra gente consertar iguais é meio que difícil, né? Só em eletrônica de interior, tá? Pra ter esse acontecimento aí. Tá bom, assim mesmo, né? Vamos ver o que nos aguarda aqui dentro. Bem igual o outro, ó. Esse daqui, vamos fazer uma inspeção visual aí também, vamos ver como é que tá. Mas parece até tá melhorzinho que o outro. Já tô vendo aqui, ó. Transformador parece que já foi adaptado. E já achei uma coisa aqui que não é muito legal. Vou mostrar pra vocês. Vamos ver se eu consigo pegar de primeira. Aqui, ó. Sabe o que é isso? É a tal da engrenagem sabão que quebra à toa, tá? Por isso que muita gente não gosta de pegar desses tapes aqui, ó, para consertar. A Philips também tem esse mesmo tipo de engrenagem aqui.
e estraga muito, tá? Então aqui a gente já tem noção aí que infelizmente o tape vai que tem jeito. Talvez se achar uma engrenagemzinha dessa daí consiga, né? Mas a carcaça dele tá mais bonita do que a outra, tá? Essa daqui tem os parafusos, ó, na carcaça, coisa que o de lá não tem, tá? De lá parece que tá quebrado. Vamos ver aí o que está acontecendo, por que ele liga, fala 2 segundos e para. Aqui ó, já estou vendo um capacitor que parece que vazou. Olha só a parte de baixo dele como é que tá. Os capacitores aqui ó, próximos à saída de som, costumam dar muito esse tipo de problema, tá? O que a gente pode olhar aqui primeiro é ver se o som está chegando até lá no potenciômetro. Que é do potenciômetro aqui, ó, que o som vem, volta cá para essa parte. Se aquele potenciômetro ali tiver bom, o cliente falou que ele pode substituir o desse daqui e passar para o de lá. Talvez a gente passe até a placa toda, né? Se a gente conseguir botar essa daqui para funcionar. Aí o que a gente faz? Passa essa placa para lá e vice-versa. Vamos ver o que dá mais certo aqui, o que dá pra gente fazer. Vou fazer uns testes aqui e eu já volto aí com vocês. Bora lá, talvez vocês só vão estar ouvindo o áudio da câmera, tá? Não vai estar ouvindo de outro. Vou medir umas frequências aqui com o osciloscópio para ver se adianta um pouquinho aí pro nosso lado. Vamos lá. Chiou até parar. Acho que vocês não ouviram aí. Esse daqui, ó. Só de música. Litoral FM. Então, esse capacitor aqui é o de saída. Deixa eu abaixar aqui que é música, né? Meu osciloscópio eu acho que tá meio problemático, tá? Tô gostando muito de testar as coisas, não. Tive um sonho ruim e você me deixar. Tava meio sem jeito de falar. Engraçado, pessoal. Tá tocando direto, tá? Não tá parando esse daqui. Eu vou fazer uns testes aqui, vou dar uma medida em alguns capacitores, algumas coisinhas aí, vamos ver o que acontece. Vou tirar também esse tape aqui, ó, pra gente dar uma olhada. Bom, pessoal, retirei aqui o tape, tá bonitinho pela frente, tá? Agora por trás, olha o tanto de poeira. Então, acho que o dono andou dando uma limpeza aqui, por fora, né? Pra ver como é que ficava. O que eu vou fazer? Eu vou tirar essa proteção aqui, ó, que eu quero ver de onde que aquela engrenagem quebrou. Acredito que seja uma engrenagem que fica aqui, ó, embaixo dessa polia. Essa polia aqui, ela encosta aqui, ó, no capstan. Então pode ser ela aí. Vou tirar aqui os 2 parafusinhos e a gente dá uma olhada aí como é que tá a situação disso aí. Deixa eu colocar vocês aqui. Aí. Vamos ver se vocês conseguem ver também, né? Ele tem uma molinha aqui, ó, que é um ajuste de peso, tá?
Vou ver como é que ela sai aqui. Se ela sai, né? Isso. Rapaz, tem aquele pedacinho de engrenagem que a gente tirou, mas aqui ó, já tem uma outra engrenagem quebrando também, tá? Não é a mesma aí, parece que alguém já trocou isso daqui e ficou um pedacinho lá. Essa daqui também, ó, ela já tá bem vermelhinha, já tá a ponto de quebrar, tá? Tá, ela já tá para quebrar, na verdade. Eu arrisco aí nem mexer nisso daqui, mas a gente coloca aqui, ó, direitinho do jeito que a gente pegou. Boto o eixo capstan aqui, ó. Vai, encaixa a molinha. Encaixa isso daqui, põe os dois parafusos. E a gente não mexeu nisso daqui, tá? Nem olhou. Isso daqui é o evitar problema futuro. Tem coisa que a gente não pode mexer. Então vamos lá. Vamos ver a parte do rádio nesse aparelho aqui, como é que tá. Até a parte do rádio aí voltou a funcionar do nada, né? A gente sabe que tem defeito. Não é bom ficar fechar ele, devolver, tá? E falar que consertou aí, não. Tem muitos técnicos aí que fazem isso, tá? Voltou a funcionar, eles cobram, fala que consertou e não consertou nada. O outro parafuso, acho que era daqui, né? Se eu não me engano aí, quem recebeu esses aparelhos foi minha esposa, tá? Lá embaixo, na recepção. O cliente trouxe um para tirar peça para usar no outro. Ele tinha comprado um para usar as peças no outro. Mas se esse daqui estiver funcionando também, acho que nem precisa fazer isso não. Vamos lá, vou fazer mais alguns testes aqui e qualquer coisinha eu volto com vocês. Bom, eu estou estudando aqui esses aparelhos, tá? Esse aparelho aqui, ele é um ano mais velho do que o outro lá, ó. Esse é de 85, esse daqui, ó, tá aberto aqui, 86. O de 86 já tem uma blindagemzinha em cima aqui do circuito integrado, coisa que o de cá, ó, não tem. Ó. É o circuito integrado AN7220, é o circuito integrado da AM/FM. Tava aqui observando, ele voltou a falar, tá? Mas com som baixo. Provavelmente algum capacitor aqui, ó, da linha de saída ou entrada aí, tá com problema, tá já com desgaste natural, né? O capacitor variável aqui, ele tá com mais problema do que o de lá. Esse daqui tá raspando e nem sempre ele funciona. A gente vai precisar pelo menos substituir, tá, esse capacitor variável aqui. Então, tive conversando lá com o cliente, ele falou assim que é para tirar o potenciômetro desse, passar para aquele. E já que trocou o rolo pressor lá e tá girando, tá funcionando tudo certinho, deixar assim então funcionando. E esse daqui ele leva embora para ser um doador de peça caso aquele lá dê problema. Expliquei aí a situação do tape deck desse daqui para ele, tá mais ruinzinho do que o outro. Ele falou que não tem problema, ele não vai usar esse rádio aqui. Eu fico tentado aí a tentar consertar ele, né? Fazer um recapzinho aqui básico e deixar ele funcionando. Mas ele quer economizar aí, ele não quer gastar muito. Então a gente vai fazer o que ele quer aí, tá? O cliente é que manda aqui. Então, vamos lá. Tirar esse potenciômetro daqui
passar para aquele de lá, fechar ele. Também não vamos substituir capacitor nenhum daquele, tá? Só o rolo pressor e trocar o potenciômetro e pronto. Então, fazendo isso daí, a gente fecha os aparelhos aí para entregar para o dono. Vamos lá, né, então, tirar o potenciômetro desse daqui e passar para o outro. Ele quer o outro rádio funcionando, o que está quebradinho lá. Ele está querendo o outro rádio por causa que era do pai dele, tá? E ele comprou esse rádio aqui como doador. Então, a gente vai tirar os knobs. Esse knobzinho ajuda a tirar a placa. Vamos tentar tirar ele aqui sem dissoldar os fios, tá? Que eu gosto mesmo é de tirar os fios todos aqui para ficar mais fácil pra gente. Aí, tomara que a gente consiga tirar. Bom, tá com vestígio de óleo também, tá? Esse potenciômetro, mas tá melhor do que o de lá. Então, vamos tirar esse daqui e colocar pra lá. Tem um pedacinho de mola aqui, ó, que eu achei. Bem pequenininho, não sei se vocês vão conseguir ver. Então, vamos lá dissoldar isso daqui. Pois bem, retirado aqui o potenciômetro. Esse daqui tem vestígio de óleo também, mas não é tanto igual o outro, tá? Então esse daqui não tá chiando, tá bonzinho. A gente vai colocar esse daqui lá no local do outro. Eu perguntei se ele queria trocar também o potenciômetro de tonalidade. Ele falou que não precisa, que o de lá tá bom. Então é só esse carinha aqui mesmo que a gente vai substituir. Então, vou deixar isso daqui desmontado também. Vou botar o outro aqui na bancada para a gente fazer o mesmo processo. Bom, terminamos aqui então de substituir os potenciômetros, passamos de um rádio para o outro, diferença de um ano de um para o outro, tá? E um potenciômetro tá bom e o outro não. Isso daqui provavelmente é por causa do óleo. Não é uma prática boa, o ideal mesmo seria substituir por um novo, mas a gente não está encontrando e ele quer o rádio funcionando, então cliente que manda, né? Esse aparelho aqui, ele tem uma blindagem metálica aqui, ó, e do outro lado também, diferente do outro lá. Esse daqui é uma evolução do outro, né? Um ano a mais já teve uma evolução aqui nessa blindagem. Ela tá bem enferrujada, tá? O metal aí não é muito dos bons, parece. O que eu vou usar? Eu tenho aqui esse óleo de motor, 20W40. Eu vou aplicar uma gotinha dele aqui.
A gente tem bastante tipo de óleo aqui, tá? Esse daqui tá novo, tá? Não é óleo queimado, não. Só espalhar aí para fazer uma proteção anaeróbica. Uma proteção é evitar, né, ter contato com ar, essa parte aqui. Isso daqui é um ensinamento antigo que vem lá do meu avô. Meu avô, ele guardava as ferramentas dele, ele passava banha de porco nelas para guardar. Diz que assim elas não enferrujavam. Conhecimento antigo, né, na fazenda, e que a gente traz com a gente até os dias de hoje. E até algumas empresas aí fazem isso, tá? Essas empresas que vendem ferragem aí, se você olhar bem, os ferros, eles estão todos com filme de óleo em cima. É justamente para isso, para não enferrujar. Já está enferrujado, só que não vai aumentar mais, né? Como ele quer aqui economia de tudo, então a gente não vai caprichar muito não, né? Ele quer uma coisa barata e rápida. A gente sabe que as coisas baratas e rápidas às vezes não presta, né? Ou um serviço feito não na sua totalidade. Eu vou aplicar aqui um limpa-contato nas chavezinhas, só para deixar mais bonitinho. Bom que essas chaves aqui, elas têm os furinhos dela. Então o limpa-contato vai lá dentro certinho. Eu acho que eu vou colocar uma gotinha de óleo aqui também no capacitor variável aqui, tá? Para ele parar de chiar. Aí não é o óleo de motor de carro que a gente vai usar aí, né? Esse óleo aqui é grosso. A gente vai usar o famoso óleo de transformador. Uma gotinha só, tá? Uma mísera gotinha. Nem é gota, tá? Fração de gota. Vamos lá. Tirar aqui, ó. Lembrar a posição que tá. Essa daqui eu vou pegar até com a solda. Ó, não dá nem pra ver, tá? Tão pouquinho que é. Só pra parar de raspar ali, ó. Isso. Lembrando que o óleo de transformador, ele é um isolante, tá? Então ele ficou bem mais leve, tá? Ele não vai afetar os capacitores ali internamente nele. Tá bom. Agora então, vamos lá montar esses aparelhos aqui, voltar o potenciômetro velho pro de lá e fazer uns testes aí, ver como é que ele vai ficar. Bom, ligado tudo aqui certinho, vamos fazer um teste no potenciômetro. Muito bom o potenciômetro. Vamos ver o variável, como é que tá aqui o capacitor.
Muito bom, funcionando aí tudo certinho. Agora a gente vai fechar isso daqui para montar o outro também. Eu vou só colocar um parafuso aqui, que esse tape aqui, ó, ele tá soltinho aqui em cima. O parafuso aqui de baixo tá quebrado. Bem antigo, né? Mas como esse daqui é o do pai dele, ele preferiu consertar esse daqui, deixar funcionando, do que o outro. Então, vamos lá terminar isso aqui. Eu vou procurar um parafusinho para colocar aqui. Bom, rádio funcionou, tá? Tá funcionando o tape aí. Agora não tá tão grave assim o som dele. A gente ajustou lá o cabeçote. Potenciômetro também. Funcionando tudo certinho, tá? O tape aí tá funcionando. Fizeram um bom trabalho aqui os últimos técnicos. Na rádio, tá sintonizando tudo certinho, sem aquele ruído, né, de quando a gente girava aqui, ficava tipo um amassar de papel. Não tá mais. E funcionou certinho, tá? Capacitor variável aí, ele tava sem lubrificação no eixo dele, então faz esse barulho também. Aqui tá funcionando tudo certinho. Ele tá limpinho, tá? Não precisa dar uma limpeza nele aí, só passar um pano úmido aí e um revitalizador aí, ele fica 100%. Esse daqui tá só com o potenciômetro ruim, ele também tem que mexer no capacitor variável, tá? E alguns outros probleminhas aí, tem que fazer um recap, o tape tá com problema, já que esse daqui é doador para esse. Esse daqui, diz ele que até as manchinhas, tá, que ele tem aí, são lembranças do pai dele, então ele quer deixar esse daqui funcionando. Os quebradinhos, as coisas aí, ele tá ciente de tudo, mas esse daqui é o xodó dele e esse é o doador desse aparelho aqui. Bom, coisa inusitada, né? Chegar dois aparelhos assim aqui na nossa assistência técnica, bem diferente, tá? Ainda mais no ano que a gente tá aí. Vamos lá tocar um pouquinho aqui. Ah, tá, aqui tá no rádio. Só que a gente não pode deixar tocando, né? Eu vou tentar gravar umas fitas aí sem direitos autorais, uns CDs também, pra gente trabalhar melhor aqui na assistência técnica. Quando a gente for fazer testes desse tipo aí, a gente usar as fitas correspondentes, tá? Igual a água, meio de luz. Bom, pessoal, o rádio do pai dele funcionou tudo aqui, tá certinho, o volume agora tá bom, o tape também tá um pouquinho mais agudo, né, o som, tava bem grave na fita aí. Dependendo da fita, tá? Tem fitas aí que são muito antigas, então o som já vai perdendo um pouco do seu brilho aí. Mas essa daqui, ó, uma fita aí de 85, 86 mais ou menos, tá funcionando tudo certinho. Tá com som bom. Isso depende da fita, tá aí do jeito que ela foi gravada. Esse daqui vai ficar como doador mesmo. Qualquer coisa aí no futuro eu falei com ele que se ele quiser, a gente põe ele para funcionar também. Talvez o tape a gente não consiga, né? Mas a gente consegue fazer umas outras adaptações aí, até colocar um Bluetooth aqui nesse tape. Já pensou? Um aparelho antigo com um Bluetooth aí ia ficar legal, né? Ia funcionar muito bem. Bom,
Eu fiquei tentado, tá, em consertar esse daqui, porém ele não quer investir aí muito agora, diz ele que está com pouco dinheiro, então a gente fez o que era possível fazer aqui. Bom pessoal, esse daqui foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, vocês já sabem, curte, comente, compartilhe, é muito importante sua participação aqui no canal, assim a gente entende que está fazendo bons vídeos e o YouTube também recomenda para mais pessoas. Eu vou ficando por aqui pessoal, muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!